Olá, você que nos acompanha no RDTV. Hoje vamos falar mais um pouco sobre os dados do Censo 2022. Essa entrevista é a segunda parte da entrevista com a superintendente do IBGE em Mato Grosso, Milane Chaves da Silva. Se você quiser ouvir um pouco o que foi todo o trabalho, os dados gerais, vou deixar na descrição do YouTube o link para essa primeira entrevista que a gente publicou ontem aqui no RD News. Hoje nós vamos falar especialmente sobre economia, industrialização, porque tem algumas informações importantes que a Milane já trouxe e que a gente vai então destrinchar um pouco mais. Só para você saber, em Mato Grosso, repetindo aqui, Mato Grosso foi o terceiro estado que mais cresceu no Brasil. Aqui no nosso estado, 90 cidades tiveram aumento populacional, 51 cidades tiveram perda. E entre as cidades que se destacaram e que cresceram bastante, estão cidades que são até já famosas pelo agronegócio: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis. E tem algumas outras questões a mais que a Milane vai trazer para a gente. Obrigada novamente, Milane, por você estar aqui. Obrigada. E, então, você citou já na outra entrevista algumas cidades que estão ao longo da BR-163, né? E que tiveram aí um crescimento. Eu queria que você só relembrasse aí para a gente partir então dessa questão, né? Mato Grosso cresce, claro, e vem vindo, né, já de um tempo para cá, mas era algo já esperado, o percentual de crescimento dessas cidades? Sim, já era esperado, e os dados estatísticos, eles revelam as evidências, né, as evidências de Mato Grosso. Foi muito interessante que o IBGE fez uma divulgação agora no dia 28 de junho dos dados, os primeiros resultados do censo demográfico no dia 28. E no dia 29, um dia após, foram divulgados os dados da indústria, da PIA, Pesquisa Industrial Anual, com referência aos dados de 21, um compilado. E nessa divulgação, eu convido todos também a acessarem no site do IBGE, principalmente quem acompanha a indústria. Nós sabemos que a nossa indústria aqui em Mato Grosso tem o Observatório da Indústria, eles acompanham muito os dados do IBGE. Eu tenho certeza que também estão muito felizes, assim, muito satisfeitos de ver esse resultado da indústria. Então, o que eu pude observar? Que os dados populacionais convergem com os dados econômicos no que se refere à indústria. E a indústria, ela tem um potencial de promover encadeamentos, falando em economês, né? Quando a gente vê a matriz insumo-produto, a indústria tem a capacidade de ter, assim, os seus encadeamentos, tanto antes e depois. Então, isso já é visível, essa dinâmica. Então, os dados populacionais convergem com os dados da indústria. Então, o que a PIA demonstrou? Que em grandes regiões, a região centro-oeste, ela cresce. Olha só, então, a região centro-oeste cresce no momento que a indústria nacional, especialmente região sudeste, ela já cresce a um percentual menor. Não diminui, mas é destaque o crescimento industrial da região centro-oeste quando comparado ao sudeste, São Paulo, Minas. E, o que é melhor, a grande região centro-oeste cresce a indústria, muito liderado por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Goiás cresce, mas Mato Grosso do Sul em 21 cresceu um pouco mais do que Mato Grosso, mas os dois estados do Centro-Oeste crescem. Isso dados de 21 e que já imaginamos que em 22, com todas essas plantas aí que foram instaladas ao longo da BR-63, Etanol, Lucas, Nova Mutum, acreditamos que a tendência de crescimento para 22. Grandes regiões também que crescem, Pará e Manaus. Então, o que nós observamos, Lídice? E que também converge com a população. Manaus cresce, a capital que mais cresce. Então, os dados econômicos demonstram que a população ela vai atraída por maiores oportunidades de emprego. E a indústria, especialmente por ser uma atividade mais organizada, gera os melhores empregos, ela tem uma estabilidade. Então, resumo, já observamos em Mato Grosso aquilo que tanto desejávamos, uma verticalização, uma industrialização muito decorrente do agronegócio
que já traz os seus frutos para Mato Grosso. Uhum. Além dessas cidades que eu citei, né, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, né, você citou aí Nova Mutum, alguma outra cidade que você considera assim, que está havendo uma mudança aí, né, nessa economia, partindo para também para esse crescimento mais voltado para a indústria, ou ligado à indústria? Sim, nós começamos a observar novas fronteiras agrícolas se destacando ali perto da região do Araguaia. Uhum. Então, ali na região de Água Boa, Ribeirão Cascaleira, Canarana, Querência. Então, Querência teve um crescimento bem expressivo e já é decorrente dessa agricultura tecnificada. Então, essa agricultura tecnificada, houve aquela transição da pecuária para a agricultura num primeiro momento, e agora essa agricultura tecnificada que já gera toda uma rede de comércio, serviço, manutenção de máquinas e equipamentos que faz com que as cidades dinamizem e tenham oportunidades de emprego, não só exatamente na indústria alimentícia, no processamento, indústrias mais pesadas de etanol. Temos também plantas industriais, Primavera, já perspectiva em Campo Verde, e que o algodão, então, ele já vem com a tendência de uma verticalização e que isso já dá indícios que teremos uma nova onda também de crescimento. O que nós podemos dizer? Que realmente a indústria, ela promove um crescimento econômico mais perene, mais estabilizado. E isso é muito importante, Lídice, porque, falando em economia, países que já começam a perceber uma desindustrialização, que infelizmente já se observa no Brasil, então uma certa estagnação nos grandes centros, São Paulo e Minas, isso serve para que Mato Grosso, que está se industrializando agora, possa se planejar para aquilo que se fala na economia da armadilha da renda média, que a gente não chegue num determinado momento, se industrialize e pare. A China está fazendo muito isso. A China, já preocupada com essa armadilha da renda média, tem feito ações para que a indústria permaneça. Em Mato Grosso, nós estamos, penso eu, como economista agora falando, né, que estamos num caminho muito interessante dessa proximidade com a China. Então, nós estamos nos industrializando numa nova onda, num novo momento, já com vistas a uma industrialização perene, que não perca força. Nós estamos, resumindo, região centro-oeste, Mato Grosso, estamos num momento muito bom da industrialização. Você estava aqui, a gente estava nos bastidores conversando, né, para combinar de quem falaríamos. Você citou aí São José do Rio Claro. Houve alguma alteração em relação ao que havia lá em 2010? Como é que está hoje, que é uma cidade que, na verdade, não tem, digamos, tanta fama como as outras cidades, né? Mas a gente está citando aqui questões pontuais. O que tem em São José? São José do Rio Claro, mesmo estando próxima desses municípios, Nova Mutum, Lucas, Diamantino, ela não cresceu na década quanto às suas vizinhas. E aí isso nos demonstra por quê. Como o município, a zona urbana, está numa área um pouco distante das áreas de produção, isso faz, em algum momento, que a população, que os produtores não residam em São José do Rio Claro. Então, ela é Nova Mutum, basicamente, Nova Mutum, Diamantino, Campo Novo, eles se aproveitam Atrai, um pouco, né, dessa produção das cidades. Isso acontece também com Guiratinga. Guiratinga, uma cidade histórica, que também tem áreas agricultáveis, que também está se aproveitando dessa questão da agricultura, mas o núcleo urbano está numa parte mais baixa e o Chapadão, que é a parte onde tem a produção, fica mais próximo também de Rondonópolis, de outras cidades. Então, isso é importante dizer, então, que os gestores municipais precisam ficar atentos a isso, né? Sei que às vezes a área agricultável não é porque ele deseja, né, estar numa determinada região, municípios maiores, mas que se tenha assim a visão de que é importante sim agregar valor a essa produção agrícola, porque não é somente a agricultura tecnificada que vai gerar os empregos. Ela por si só, por ser tecnificada, ela não gera tantos empregos. Então, a agricultura em si, ela cada vez mais é automatizada, tecnificada, mas todo o entorno de comércio, de serviço, de manutenção, que gera
população e maiores oportunidades de emprego e, claro, evidentemente, como estamos falando, a indústria. A gente falou, eu citei aí o dado no início da entrevista, de 90 municípios que tiveram aumento populacional e 51 que tiveram perda. Tem algum que você destaca aí que surpreendeu? Cáceres parece que teve, foi um dos que... Cáceres não cresceu conforme o esperado. O esperado. É uma cidade tradicional, uma cidade com população, mas ela não cresce o esperado. Teve um crescimento menor ali, quando comparado com essas cidades. O que a gente observa é que algumas cidades também, como a capital cresceu, Várzea Grande cresceu, cidades tais como Rosário, a Corizal, a população de uma certa maneira acaba vindo para a capital. Então essas cidades do entorno, do colar metropolitano, se podemos dizer assim, elas começam a perder um pouco. Poconé cresce também, Nossa Senhora do Livramento, menos do que cidades com esse potencial. Pontes Lacerda cresce um pouco, a gente observa Pontes Lacerda crescendo. Temos alguns exemplos também, Jauru, né, conhecida, ela perde população, que lá é um município que tem uma área pequena, não consegue se aproveitar não tem áreas agricultáveis e tem um movimento de imigração internacional, né? Jauru é uma cidade famosa por ter as pessoas saem de lá muito para ir para os Estados Unidos. Assim, tem uma cidade em Minas que é assim, né? É Uberlândia? Não vou me lembrar. Valadares, né? Que tem aí uma similaridade. Bom, você citou na entrevista anterior a taxa de desocupação de Mato Grosso foi 4,5% divulgada agora no primeiro trimestre, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que isso significa e a comparação com o país. Como é que está hoje Mato Grosso nesse sentido? São dados bem recentes da PNAD contínua, que é uma pesquisa domiciliar, primeiro trimestre de 2023. A avaliação que temos a taxa de em torno de 4%, bem menor do que Brasil, que foi da ordem de 8%. Estados como Santa Catarina, como Rondônia, Mato Grosso do Sul também, com baixas taxas de desocupação. Isso implica que tem emprego em Mato Grosso. E como são dados do primeiro trimestre de 2023, o que podemos verificar é que aquelas pessoas que começaram a trabalhar lá naquele último trimestre do ano de 22, aquele emprego temporário, esse emprego temporário virou permanente. Isso é um bom indicador de Mato Grosso. Então, convergindo também. Então, a capital cresce, a nossa capital, Cuiabá e Várzea Grande, aí essa concentração cresce, que é onde também temos ofertas de emprego, muito no comércio, no serviço. É importante dizer da capital, que cresce, Cuiabá, e conforme falamos na entrevista anterior, exemplo de Uberlândia, Joinville, que são cidades importantes, que a nossa capital se torne cada vez mais um polo de eventos, de hotelaria, de serviços, para fazer frente a essa indústria que cresce ao longo da BR-163, também na região de Rondonópolis, Primavera, Campo Verde agora, também do Araguaia, que possa ser também um polo do turismo para que essas cidades tais como Cáceres, Poconé possam, Nobres, por exemplo, Nobres teve também uma diminuição da população. Os dados da população precisam ser entendidos e por isso que é muito importante esse nosso bate-papo, porque sempre o cenário populacional é o cenário econômico, para que esses municípios tradicionais, tenham oportunidade de fomentar o turismo, porque o turismo, por mais que a população não fixe, mas você vai ter oportunidades ali de hotelaria, de restaurante e uma atração também de arrecadação de impostos e possível diversificação dessas atividades, que seria aí para esses municípios que não têm, porque não é todo município, né, Lídice, que tem uma área agricultável, que tem uma potencialidade de ter agricultura, mas temos outras possibilidades. A gente vê, você já está até apontando aí, né, a importância desses dados para a economia do Estado, para que as autoridades, né, os governantes olhem, né, o cenário e atuem, né, em prol até daqueles que estão passando mais dificuldades, porque a gente está vendo aí
Você falou da BR-163, né, um principal eixo aí de transporte de grãos, mas a gente está ainda lidando com a chegada das ferrovias. Ainda tem ferrovia para acabar de ser completada em Mato Grosso e há uma expectativa muito grande, mas sempre em torno dessas cidades que já estão em crescimento, em expansão. Né? Então, assim, eu queria, assim, para a gente encerrar, que você trouxesse aí a importância justamente, né, dessas informações, o que elas podem ser feitas né, para que as políticas públicas sejam efetivadas, cheguem à população, beneficiem e tragam também talvez um pouco mais de equilíbrio, né? Eu sei que é difícil porque tem diminuir as desigualdades econômicas e sociais no estado. Sim, sim. Se eu ainda tiver o tempo, eu gostaria de falar um pouquinho também de alguns municípios, Denise e Barra do Bugres, de Tangará. Claro. Então, assim, observamos também uma diminuição da população nos municípios de Denise e Barra do Bugres. E isso se deve porque foram municípios que na década passada e desde tiveram o seu desenvolvimento com a cana-de-açúcar. E houve uma modificação. Hoje, atualmente, ao longo da década, se utiliza muito menos mão de obra. A colheita, né, da cana, ela é tecnificada por questões trabalhistas e também aquela população que ficava ali em Barra do Bugres e Denise, os chamados boia-frias ali, mas não os trabalhadores ali na coleta, eles não têm mais essa vaga, então eles saem, então por conta de uma tecnificação também da colheita. E Tangará da Serra, que também está ali próximo, por ter diversificado e ter também a possibilidade da indústria ali, ela cresce, é uma cidade que cresce, não na mesma proporção de que Lucas ali, mas cresce. Então ela atraiu essa população. Então é importante ver esses movimentos. Então Barra do Bugres e Denise perde população muito por isso. Tem também a questão das universidades, que é muito forte ali em Barra do Bugres ali. Mas aqueles estudantes formando, primeiro que o estudante também é uma população que não pela metodologia do IBGE, dependendo, é um morador que não é do município, porque ele vai para estudar e volta. Se esse estudante que faz uma faculdade, por exemplo, num determinado município, e ele não fica ali, ele vai levar o seu saber para um outro município, e talvez um município que esteja ali próximo. Então, eu acho que, basicamente, é isso. Nós conversamos aqui e isso demonstra nessa conversa a missão do IBGE e a missão de um censo demográfico, que está aqui disponível para o governo de Mato Grosso, para as prefeituras de Mato Grosso, dos 141 municípios, justamente, não só a população por fundo de participação dos municípios, para o índice de participação dos municípios, que são os recursos, porque o IBGE, às vezes, ele é muito penalizado, porque nós entregamos à população, mas que essa população, ela sirva sim para a elaboração das políticas públicas do município, para que a gente consiga ao longo dessa década, isso que você falou, diminuir as desigualdades regionais do nosso estado. É um estado grande, é o terceiro estado em extensão territorial, tem muitas oportunidades, tem muito o que se fazer no nosso estado e tem muito espaço para crescer. Tenho certeza, Lídice, nos 141 municípios tem espaço para crescer, mas um crescimento sustentado, um crescimento com qualidade de vida, com respeito ao meio ambiente, às populações tradicionais que também foram levantadas, que é o assunto para um próximo bate-papo. Bom, tem mais dados que vão ser divulgados, então já fica o convite para você voltar assim que tiver, e a gente está à disposição também, porque eu acho bastante importante a gente se conhecer, né? A gente se conhecendo, a gente está aqui, né? Então é muito, muito, muito especial tê-la conosco. Muito obrigada novamente. Obrigada. E aí, com esses resultados, nós já sabemos quantos somos, né? Então, vamos saber daqui a pouco quem somos e como somos. Obrigada, Lídice. Obrigada a todos. Bom, gente, nós ouvimos a Milane Chaves da Silva, superintendente do IBGE em Mato Grosso. Os dados estão disponíveis no site do IBGE, você pode acessar, você pode ter, buscar também, se você tiver essa curiosidade de conhecer, de entender, de discutir em casa, tá? Quem tem jovem em casa, estudante, né? É um bom momento para puxar uma boa conversa aí e a gente se conhecer, se entender e cobrar também aquilo que é necessário
para que todos tenham acesso seja à saúde, à educação e tantas outras necessidades. Então, obrigada pela sua audiência, curta e compartilhe. Se você não assistiu a outra entrevista, está no link do YouTube, né? E a gente pede para você, compartilhe, vamos mandar para frente informação. Obrigada, até a próxima.